Não há avivamento sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar presente no ambiente. O Espírito Santo tem que estar presente em nosso coração. Como está escrito: não sabeis que vós sois o templo? Não sabeis que vós é a casa, a morada do Espírito? Não sabeis que o Eterno habita dentro de vós? E o que o verdadeiro culto começa dentro de nós, em que nada pode barrar a nossa adoração a Deus, porque a vida no Espírito é ilimitada. Não tem limite para a vida dos que vivem no Espírito. Não tem barreira, nada pode o prender, nada o pode o parar. Mesmo Paulo e Silas amarrados em tronco e grilhões em cadeia, eles adoravam. O céu abriu e o terremoto desceu e sacudiu os alicerces das cadeias. Allah enviou de filho céu, e o glória só em debaixo de lá é séria. Ai, de couve subneguiandaraia. A promessa Deus fez ainda no Antigo Testamento, porque era difícil o homem receber o Espírito Santo. Há três classes de pessoas que o Espírito Santo descia: sim, os reis, os profetas e os sacerdotes. Ninguém podia receber o Espírito Santo. Mas Deus abriu a boca do profeta Joel e diz: eis que nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne que desejar o meu Espírito vai receber. É a promessa de Deus para os últimos dias. E os últimos dias aconteceu há 12.000 anos atrás. Mais de 12.000 anos atrás, a promessa se cumpriu quando o Espírito Santo desceu. E ele diz que vai derramar o seu Espírito para que haja profecia no meio do seu povo. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que o testemunho de Jesus Cristo, ele é o Espírito de profecia. Eu não posso dizer: levante a mão que eu vou profetizar. Seria de mim mesmo. A profecia eu tenho que receber de Deus para passar para a igreja. Eu posso dizer: levanta a mão que eu vou liberar uma palavra de Deus para você, que está escrito na palavra. A palavra de Deus diz que o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia. Quando nós falamos de Jesus, é o Espírito da profecia que está ecoando no meio do povo. Quando nós falamos do feito de Cristo, que Ele operou, o Espírito está soprando, o Espírito da profecia. Mas não olhai que cabe a subir, porque nesses últimos dias os falsos profetas têm se multiplicado sobre a terra. Por isso ele diz: ouve, o Espírito da profecia é o testemunho. João entrou pela porta do céu. Quando ele viu um grande anjo poderoso, glorioso, João prostra-se. O anjo disse: levanta-te, levanta-te, não faça
rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus apresentou o seu espírito como água a quem está com sede. Nem o ser que respira, nem o ser que tem vida não sobrevive se não tiver a água. A água é essencial para viver. E Deus disse: para que o homem viva, ele precisa do meu espírito. Para que o homem viva, ele precisa do meu espírito. Por isso, como água, eu vou derramar sobre todo aquele que tiver sede. Mas o Espírito só é dado a quem tem sede. Ele disse: eu derramarei água sobre aquele que tem sede, saciarei a sua sede. A qual ele disse à mulher samaritana: mulher, se tu beber desta água, tu vai voltar lá e pegar de volta para tu beber. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Porque a água que eu te der, dentro de ti ela vai fazer uma fonte. Essa fonte gerar rios, vai jorrar para a vida eterna. Aí está o mistério. Estamos ligados ao céu pela fonte que jorra para a vida eterna. Eu vi cachoeiras jorrar para baixo, eu vi rios jorrar no horizonte, mas o rio do Espírito, ele jorra de baixo para cima, para o trono do Altíssimo, para o trono do Altíssimo. Porque disse Davi no capítulo 46:3: ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus que está no meio dela não será abalada. Ao pecador que floresceram, o reino se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. E de contemplação do Senhor, que desolações se fez sobre a terra, ele corta o arco pela lança e queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Laidouia de Gavassa, Pedouia de Guevia, Subederia Daia. O rio que jorrou do ventre da mulher samaritana, quando ela recebeu a palavra, ela disse: assim, eu não sei que tu és profeta, nós adorávamos naquele monte, mas agora o judeu vem e diz que não se deve mais adorar naquele monte, se deve adorar lá em Jerusalém, lá dentro do templo. Jesus disse: mulher, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que nós sabemos. É verdade que a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e tu crê que a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele disse: mulher, Deus, ele é o Espírito, e requer que todos que lhe adorem em espírito. Porque ele está procurando os verdadeiros que adorem em espírito e em verdade. Lá eu sou de ninguém, eu sou de verdade. Adorar ao Pai em espírito e verdade é fazer uma junção daquilo que estava separado. Alma, corpo e espírito estavam estraçalhados, destituídos da glória de Deus. Fato acontecido no jardim do Éden. Para adorar a Deus em espírito e verdade, tem que a alma, o corpo e o espírito estar junto, santificado, para que ele adore em espírito e verdade. Porque há um contrito dentro do homem. A alma deseja praticar o desejo da carne, mas o espírito, ele é a lâmpada de Deus, ele quer Deus. O espírito do homem quer Deus, mas a alma quer os prazeres. E quando há essa divisão, há uma contenda dentro do homem, e o homem não pode adorar Deus em espírito e em verdade. Por isso Jesus disse: esse povo me adora com os seus lábios, mas
seu coração está longe de mim. Está longe. Precisa fazer uma união do corpo, da alma e do espírito. E enquanto nós não entendermos a atividade do corpo, a atividade da alma e a atividade do espírito, sempre haverá uma limitação para a atividade do mundo do espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alma tem uma atividade, o nosso corpo tem uma atividade, o nosso espírito tem uma atividade. Para que haja funcionamento nesse corpo, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Por causa da queda de Adão, tudo foi esmiuçado, tudo foi separado, porque o espírito do homem é a luz, é a lâmpada de Deus. E quando Deus coloca Adão no jardim e dá ordem para Adão, dizendo: não coma do fruto, não coma desta árvore que está no meio do jardim, também Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida. A árvore da vida dava seus frutos. Adão comia da árvore da vida, por isso Adão era eterno, até que ele pecou. A eternidade de Adão só era até ele desobedecer a ordem divina. A árvore da vida estava lhe dando vida eterna para Adão, mas a árvore do conhecimento também estava ali para a provação, para que Adão fosse tentado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus mesmo façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem domine sobre os reinos dos ares, das águas, da terra. O homem domine sobre os reinos da terra. Deus fez o homem alma, corpo e espírito. Deus é Pai, é Filho e é Espírito. Ele fez o homem corpo, alma e espírito. Três seres que tem que andar de concordância, como o Pai, o Filho e o Espírito andam em concordância e testificam no céu. Nós somos três pessoas que temos que andar em concordância com nós mesmos, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Por isso a palavra de Deus diz: santifique o corpo, santifique a alma e santifique o espírito. Não adianta só um. Eu sou uma cena, retuga sem melhor é baixo, vai ao cume dele a sede da Gaia. E Adão era perfeito, Adão era santo, a sua alma estava em harmonia com o seu espírito e com o seu corpo. Tudo que acontece nesta vida, neste mundo, acontece sob a influência do mundo espiritual. Nada se move nesse mundo sem estar acontecendo uma influência do mundo espiritual, seja de Deus ou seja do diabo. E Adão estava sob a influência do Espírito Santo. A influência de Deus foi: governa a terra, governa o reino aquático, domina os maiores seres, governa os seres dos ares, os maiores seres, domina, sujeita todos os animais répteis da terra. A influência do Espírito era: domina sobre a terra. Satanás, ele é um espírito, ele não tem corpo, por isso ele não deveria ter acesso a este mundo, mas ele encontrou um corpo que deu lugar para que ele entrasse. Se o homem não desse lugar para o diabo, ele ficava vagando e lugarizado de um lado para o outro, nem o poder, nem a autoridade,
Satanás, ele não força ninguém. Satanás, ele não obriga ninguém a fazer nada. A batalha dele é mansa e calma. A batalha dele parece muitas vezes suave. Vozes, sussurros, batalhas internas, decisões que você tem que tomar, porque a decisão tomada agora vai interferir no teu futuro amanhã. Vai ter que a sua nega, vai ter que a sua cópia de cavalácia, vai ter que de cavassúria naia. Não diga Deus escreveu a minha história bonitinha. Deus escreveu a nossa história aqui, ó. A nossa história está aqui. Se deres ouvido a minha voz, mas se não deres ouvido a minha voz, se deres ouvido a minha voz, será abençoado. Comerás do melhor dessa terra. Mas se não deres ouvido a minha voz, a maldição vem e a alcançará. Então a nossa história está aqui. E a nossa história é nós que temos que construir ela pela palavra do Eterno. Deus ele fez o homem para governar, para multiplicar a terra, frutificar. Nenhum ser pode frutificar como o homem, como ser vivo na terra. Ele deu o governo, deu o domínio para o homem. E então, a batalha, ela é mansa e calma de Satanás. Você não vai ver a lança, você não vai ver a espada na mão dele, nos olhos físicos. Você vai ouvir vozes, sussurro em um pensamento, que fará você tomar decisões, que vai lhe custar, muitas das vezes, derrota no futuro. Porque assim foi com Adão. A maior guerra e a primeira guerra espiritual que aconteceu não foi aquela de Apocalipse, que Miguel e seus anjos jogou a Satanás e os seus demônios das atmosferas do céu para a terra. A primeira guerra foi no Jardim do Éden. Só com uma pergunta. Ele faz uma pergunta dizendo: foi assim que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore dessa que está aqui? Ele queria uma resposta, ele queria interagir, ele queria que a Eva lhe respondesse. Por isso a palavra de Deus diz: resista ao diabo, resista e ele fugirá de vós. E então ela disse: não é assim que Deus disse. Ela disse: não, nós podemos comer de todas, mas da árvore que está no meio do jardim, ele disse que nós não devemos comer, porque no dia em que nós comer dela, nós vamos morrer. E ela disse: não é assim. Deus não quer que você coma, porque no dia em que tu comer desta fruta, você vai ficar tão inteligente como ele. Adão era perfeito. Adão era perfeito. Adão errou porque Adão não tinha falha. Adão era perfeito. Mas a batalha foi endossar a sua mente que ele teria uma sabedoria igual a Deus. Mas Deus antes tinha dito: faremos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem já era igual a Deus. Imagem, semelhança, domínio na terra. Então, Eva, quando come do fruto, desobedeceu a palavra de Deus. Então, o pecado é a desobediência na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a falta de fé é pecado. Se nós não tivermos fé, nós estamos pecando. E o pecado traz a morte. Deus disse:
Em Deus não sou. Ele só apresentou. Like ele glorified. Só apresentou aquilo que ele queria. Ele que ouço do aroma da Gaia. Porque ele queria ser igual a Deus. Ele disse: eu subirei nas mais altas nuvens e igualarei meu trono com Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, foste lançado no inferno, no mais profundo do abismo. E disse Deus: e tu nunca mais será para sempre. E Deus diz a respeito de Satanás: formoso era, perfeito era no Deus caminho, até que no dia que foi achado a iniquidade em ti, lá eu sou me negar. Para que ele ouve a suminaria. Iniquidade, pecado, é aquilo que nós sabemos que é certo e nós faz errado. Iniquidade, estilo de vida que o homem toma para si, ele veste com aquela prática e todo dia ele pratica aquele mesmo pecado. Iniquidade, pecado constante. O pecado é um vacilo, o pecado é um deslize e a pessoa volta para a linha de onde estava. Mas a iniquidade é quando ele tomou a decisão de fazer aquilo todo dia. Iniquidade, lá eu vou e a sua negada. Por isso que a Bíblia diz que não há quem tenha pecado, porque de vez em quando o homem desliza e volta, pisa fora. Porque o homem ainda não é perfeito, mas ele tem que seguir a palavra que é perfeita. A minha sublegada laia. Mas então, o homem foi feito corpo, alma e espírito. A alma, os estudiosos chamam de centro das emoções. Mas a alma é que recebe todo o entendimento. A alma, ela recebe todo o ensinamento a ela. Quando uma criança nasce, a alma dela nasce vazia. Então o pai vai ensinar aquela criança a encher a alma dela de conhecimento. Os pais vão encher a alma de conhecimento daquela criança. E aquela criança, quando crescer, ela vai fazer somente o que foi ensinado a ela. A alma é o centro, é o espírito, junto com o espírito do homem. A alma sobrevive à morte do corpo. A alma, ela foi conectada no sangue do homem. Deus disse para o povo de Israel: quando comeres, não comeis com sangue, porque a alma está no sangue. A alma está conectada no sangue. E a alma está no sangue, está no nosso sangue. O espírito está junto à alma. São três seres: corpo, alma e espírito. No dia da morte do corpo, será separado. O corpo não sente mais nada, porque não era o corpo que sentia. Quem sentia era a alma. A alma está no sangue. Em qualquer lugar que apertar ali, nós vamos sentir porque tem sangue. Mas se a alma desconecta do corpo, corta o corpo e não sente. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 12, que a palavra de Deus, que é afiada como uma espada, só ela pode separar a alma do espírito. Então um dia Deus vai separar a alma do espírito. Lá em Gaia, só para mostrar que há três seres: alma, corpo e espírito. E a alma recebe as informações pelo ouvido, pelo olho, pela boca, pelo paladar e pelo
Porque a atividade da alma é pensamento. A atividade da alma é pensamento, sentimento e ação. A alma pensa e depois ela sente e depois ela age. A alma pensa e causa um sentimento dentro dela. E sobre aquele sentimento ela libera o comando para o corpo. O nosso corpo, ele recebe o comando da alma para nós executar tudo. É a alma que dá o comando ao nosso corpo. Então a alma tem que ser convertida para que o nosso corpo seja convertido. Porque disse Jesus no Getsemane: o Espírito está pronto. O nosso Espírito está pronto. Mas a carne, ela é fraca. Perdoa aquele que sujeitou ela. Por causa daquele que sujeitou, a alma é fraca. A carne é fraca. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas o Espírito está pronto. Quando Adão ele peca, o Espírito dele apaga, como a luz se apaga. De que valor tem uma lâmpada dessa que nem você não estiver clareando? É uma lâmpada, mas está apagada. Assim estava o homem quando desobedeceu a Deus no jardim do Éden. A lâmpada se apagou. Então, um corpo escuro atrai todo tipo de imundícia, insetos da escuridão. Entra dentro de uma casa que está abandonada e escura. Porque os espíritos imundos são considerados